Olá, estamos no ar com mais um programa em Evidência, o seu programa de entrevista cultural. Espero que vocês tenham passado uma excelente semana. Nós estamos sempre trazendo aquelas dicas gostosas de cultura que faz parte do meu programa. Nosso programa também hoje vai trazer uma pessoa muito importante, que é o Leandro Pato, um jovem que se dedica há muito tempo, pode-se dizer assim, porque os jovens hoje, graças a Deus, estão se preocupando na área social. Gente, isso aí me deixa muito feliz. Nós vamos estar conversando com esse jovem aqui, o Leandro, que faz parte de um projeto social conhecido como Solar Social. E ele vai explicar para a gente como que funciona esse projeto, que apoio ele tem, o que ele realiza, que isso só tem a engrandecer a nós, seres humanos, e a toda a sociedade, viu? Bem legal. Tudo bom, Leandro? Olá, tudo bem, Miriam? Fico muito feliz de você estar aqui no meu programa, trazer assim, um jovem para contar um pouquinho a experiência de estar aí servindo a outras pessoas, né, Leandro? Com certeza. Conta para mim, porque assim, você tem o quê? 26 anos? Eu 28, quase 30. Gente, tem a carinha de 24 anos, essa é a Obrigado. verdade. Valeu. Olha só, tão jovem e aí está envolvido desde quando com esse projeto, Leandro? Olha, o Solar Social ele começou em 2008. 2008 foi a fase, assim, digamos, de planejamento e ela se estendeu até abril de 2010, quando nós fechamos o nosso primeiro contrato de patrocínio com a Ladeira Miranda, né, a construtora, e a partir disso nós tivemos recursos para viabilizar o projeto. E até hoje a gente continua fazendo ações. Então, assim, 2008 a 2010 foi a parte de planejamento e estruturação, e em abril de 2010 em diante é a parte de execução. Mas você trabalha com uma equipe. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? Olha, o Solar Social tem desde a equipe direta como a indireta. A direta são as pessoas que estão sempre trabalhando. Eu cuido da parte de direção, tem a nossa produtora de vídeo, a parte de fotografia, a equipe de conteúdo. Eu acho que diretamente falando seriam assim, umas de 6 a 10 pessoas. A maioria trabalha assim, de forma voluntária ou assim, cobrando um valor até que seria abaixo do mercado, porque assim, eles gostam do projeto e conforme o projeto vai crescendo também o trabalho deles, assim, a própria remuneração vai crescendo. Indiretamente, nós temos muitos voluntários que participam das nossas ações. Já teve ações que nós colocamos 100 pessoas para trabalhar Bastante. Então isso varia muito. Fora isso, nas redes sociais as pessoas estão sempre assim, divulgando, compartilhando. Quando a gente lança uma campanha, elas se mobilizam para ajudar, seja com serviço financeiramente. Então, assim, na verdade, é um grupo de pessoas que se ajudam em prol de alguma causa. Então, eu posso falar que tem a equipe direta e a indireta. Legal. O seu projeto, ele está direcionado exatamente para que ajuda na sociedade? Olha, nós não temos assim uma causa X ou Y que a gente mexe. Tudo que é uma causa social, nós tentamos ajudar. Então, hoje nós já ajudamos mais de 10 tipos de causas como crianças carentes, crianças com câncer, enfermos, pessoas com necessidades especiais, síndromes raras. Nós já chegamos a 10 causas, mas tem várias das causas que nós não trabalhamos, que ainda queremos trabalhar. E a gente sempre procura assim, ações, procura captar recursos de empresas e de acordo com oportunidades que nós vamos ter no nosso trabalho, a gente ajuda a causa X ou Y, sendo como uma ação oficial ou colaborando de alguma outra forma. Tá. Aí vamos dizer, se você vai mexer, como que você, digamos, hoje, esse mês, nós vamos trabalhar com a causa social sobre crianças. Aí, digamos, você já vem com uma pauta já montadinha, colhe, então, informações com os membros que participam do seu projeto, ou você já vê uma necessidade na sociedade, que a gente sabe que tem muitas, né? E você já pega aquilo ali, põe na pauta, vamos conversar isso aqui e vamos procurar o caminho, é assim? Mais ou menos, para falar a verdade, quase que diariamente a gente vê causas, vê projetos, vê necessidades, assim. Então a gente sempre vai coletando essas informações, mas também vendo com os nossos parceiros as condições que a gente tem para fechar uma ação. Vou dar um exemplo para você. A nossa última ação, nós conhecemos um rapaz de São Paulo que tinha uma síndrome rara, que é a síndrome de Williams,
e ele era um caso que tocava 10 instrumentos, tinha o sonho de gravar uma música, e o que a gente pensou? Quando a gente conheceu a história dele, a gente falou, essa não é uma história normal, é uma história diferente, e se a gente conseguir contar a história dela, vai influenciar muitas outras pessoas. Muitas pessoas com necessidades especiais vão ver aqui e vão falar, pô, também tem potencial. Então, era uma história boa para a gente se contar. E a gente tinha parceria, a gente tinha estúdio que poderia fazer a gravação, tinha loja de música que podia decidir o instrumento. Então, a gente tinha vários fatores positivos que contribuíam para tirar do papel. Então, a gente sempre analisa isso. Legal. Que nem, por exemplo, agora a Movicon, a rede de cinemas. A unidade aqui de Taubaté me ligou semana passada, que vai ter o Dia das Crianças agora, e eles têm uma campanha que no dia 12, todos os ingressos vendidos vão ser revertidos para ingressos para crianças carentes. Legal. E eles falaram que no dia 28 e 30 de outubro consegue abrir 4 sessões exclusivas para crianças carentes. Então a gente já tem essa oportunidade na mão, então a gente sai correndo, falando, não, a gente já tem uma coisa favorável, vamos ir nas entidades, tanto é que a gente já fechou bastante já para ir. Então a gente está sempre em contato com entidades, com as empresas e também com artistas, né? Vendo assim, quando a gente tem vários fatores em comum, a gente faz uma ação. Então, na verdade, esses 6 anos, né, que você tem um projeto? Quase 6 anos. Quase 6 anos. Percebe, então, pelo que você está comentando, que a gente tem visto, né, na mídia, a gente tem observado o seu trabalho, a gente está vendo que você está tendo aí um resultado positivo, né? Muito, muito positivo. Nós temos conseguido proporcionar momentos especiais para muitas pessoas, que esse é o maior objetivo nosso, porque o Solar Social é assim, nós sempre tentamos levar doações, né, que as entidades, projetos precisam, mas o objetivo maior nosso não é se entregar o produto, mas a forma como ele é entregue. Nós procuramos sempre fazer momentos especiais e para isso os artistas são importantes. Então, nesses 6 anos, né, 4 de que o projeto está em operação, nós conseguimos fazer assim momentos especiais para muitas pessoas e também atingimos um outro objetivo, que nós temos uma ideia de trabalho de sempre nas nossas ações procurar registrar com boas fotos, um bom vídeo, fazer um bom material para divulgarmos na internet, nas redes sociais, hoje sai até na mídia, né, como você falou, e acabar influenciando outras pessoas. Principalmente quando a gente tem artista envolvido, o alcance nas pessoas ele atinge de uma forma diferente. Então a gente tem muitas crianças, muitos jovens adolescentes que viram o projeto e querem fazer igual, então a gente acaba influenciando. Então pode-se dizer que a gente tem atingido vários objetivos. Eu achei legal quando assisti o vídeo, e que vocês também vão estar assistindo aí, do rapaz que tem a síndrome de Williams, né? Isso. Esse que você comentou que ele aprende, sabe tocar vários instrumentos. Sabe, 11 instrumentos. Gente, para pensar, se a pessoa tem um problema, consegue tocar 11 instrumentos, eu bem que tentei tocar um só, que piano foi super difícil, não é? Então, realmente, é uma coisa assim, muito diferente. E se você observa isso, pelo que está sendo mostrado para vocês, com 3 para 5 aninhos, ele já tocava, pegava o instrumento e tocava. O primeiro instrumento que ele teve foi uma gaita. Hoje ele toca vários. Ele toca violino, violão, cavaquinho, viola, teclado, sanfona. Gostei muito de gravar. Foi a primeira vez que eu entrei no estúdio. Capacidade as pessoas têm e não pode menosprezar, não é? Exatamente. Para falar a verdade, nesse tempo todo do projeto, a gente acabou conhecendo muitas histórias de superação e talento. E hoje, assim, eu não duvido mais do potencial de ninguém. E até para falar a verdade, uma das pessoas que inspiraram a construção do projeto foi um jovem chamado Luke Rock, que tem paralisia física, paralisia cerebral, só mexe um dedo praticamente. Meu Deus. Mas ele é um dos caras mais brilhantes que eu já vi. Quando eu vi o exemplo dele, bem antes do projeto, eu falei, pô, se ele conseguiu, eu acho que qualquer um pode. Porque quando eu tocava, que antes do projeto eu sempre toquei em bandas de rock, né? E eu conheci um jovem cadeirante, que meu pai apresentou, e que a paixão dele era a música, o rock.
E eu fui um dos primeiros roqueiros que ele conheceu. Só que na época eu era, tipo, moleque ainda. Quando eu vi aquilo, eu não sabia como lidar ainda. Porque ele queria muito falar comigo, mas ele não falava. E ele ficava, assim, muito querendo mostrar que estava feliz, que ele se comunicar comigo, mas a gente não conseguia. Depois de um tempo, isso faz muito tempo, acho que eu tinha uns, sei lá, uns 14, 15 anos. Ele me adicionou na internet, na época, eu não sei se era ICQ ou MSN, começou a conversar comigo. E eu vi que ele era muito inteligente, que entendia mesmo de música, e que, falar a verdade, todo o pensamento que eu tinha, ele tinha também. E eu falei, pô, ele só não está conseguindo expressar por causa das limitações, mas o raciocínio dele é ótimo. E ele começou a desenvolver uma capacidade de se comunicar pela internet, e durante assim, uns 5, 6 anos seguintes que eu conheci ele começou a ir em vários shows, programas de rádio, TV. Hoje ele é conhecido como o cadeirante mais roqueiro do Brasil. Nós até contamos a história dele numa ação. E tem uma banda de rock aqui da região chamada Fuse, que eu até já toquei com eles, numa outra banda, né? E eles chamaram o Luke para fazer parte da banda, na parte de produção. Então é um rapaz assim que tinha uma limitação grande, mas passou por cima disso, falando, eu sou capaz. E ele inspirou muita gente, eu, o projeto. E a partir disso, hoje no Solar Social, nós já contamos várias histórias. Se eu parar para falar que tem muita história legal de superação e talento. E, pô, isso é uma coisa bem bacana. Olha, gente, é legal isso ouvir de um jovem, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, gente, nós temos capacidade, os jovens têm capacidade, até porque maneira criativa, desenvolve isso, né? Ajuda bastante a sociedade, a gente sabe disso. Tempo, nós é que fazemos o tempo, isso é importante. Se ele está nessa causa já há uns 6 anos, você vê a idade que ele começou a trabalhar nisso aí, né? Ele observou alguma coisa que ele falou, não, eu posso ajudar, quero ver o sorriso no rosto de uma pessoa, não é? Que tem dificuldades e que pode dar alegria para outras pessoas e ser uma pessoa útil. Porque hoje uma deficiência, qualquer uma que seja, não é motivo para a gente ficar em casa, amargurado, triste, deprimido. Não é não. Se você na sua casa não tem alguém da família que não dê uma ajuda legal, procura entidades, dá uma ligadinha aí pro Leandro, vai estar o endereço dele direitinho, corre atrás, pede ajuda, porque você vai encontrar felicidade mesmo no problema que você tenha, porque quem tem as 2 perninhas boas, os bracinhos, ouvido legal, os olhinhos bonitinhos, tem problema. Se vocês também têm alguma deficiência nesse sentido, é problema também, então problema todos nós temos. O negócio é como nós lidamos com o problema. Né? Falar assim, eu acredito em Deus, Deus vai me ajudar, vai sim, mas se você ficar de braços cruzados, não dá não é verdade? Inclusive você tocou em algumas coisas aí que a gente já falou muito no projeto, até em palestras que a gente já deu. A gente tem uma campanha chamada Se Liga, onde a gente uma época reuniu vários artistas da região para falar sobre drogas, bullying, preconceito, e a gente foi em várias escolas para falar com a galera. Né? E eu acho que os jovens nunca iam esperar chegar um cara tatuado, assim, a galera do rock falar. E uma das coisas mais importante que eu falei nessa palestra é o seguinte, que Deus tem um propósito diferente para cada pessoa. Então, cada um é especial de alguma forma. Às vezes, que nem você falou, a gente é perfeito, tem um corpo perfeito, mobilidade, tudo certinho, mas fica achando que tá tudo ruim, falando, pô, minha vida não dá certo, eu sou ruim, não sei o quê. Alguém te chama de baixinho, de gordo, de magro, você acha que é tudo ruim. E aí eu mostrei alguns exemplos na palestra. E um dos principais era um rapaz chamado Nick Vujicic, é um australiano, não sei, que ele não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas, ele só é um toquinho assim. E aí você para pra pensar, pô, eu tenho 2 braços, tenho 2 pernas. Você acha que ele fica se lamentando? Ele é um dos maiores palestrantes motivacionais do mundo. Que maravilha. Depois vocês procurarem Nick Vujicic. E talvez se ele fosse assim, perfeito, eu acho que as pessoas ele não conseguiria transmitir uma mensagem tão positiva às pessoas. Então cada pessoa tem um propósito assim. A gente é importante, viu? Todos nós somos importantes. Seja branco, seja preto, seja louro, seja gordo, se assuma do jeito que você é. Deixa os outros falar, é gordinho, daí é magrelinho, daí não tem braço, não tem perna, e daí?
Seja você. Hoje, principalmente, que eu acho legal, que a nossa sociedade hoje está aí cheio, né, de atividades, seja esporte, seja dentro da arte, da música, que dá apoio para as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. E é legal quando a gente vê e ganha vários prêmios. Por quê? Porque as pessoas foram atrás. Exatamente. Né? Não ficaram lá choramingando, não. E hoje você vê até pessoas com deficiência, com limitação, em esportes, por exemplo, disputando com pessoas normais. Verdade. Tem um skatista que ele não tem as pernas, ele disputa com pessoas normais. E às vezes ele é até melhor. Verdade. Se eu parar, tem um americano que chama Aaron, eu não vou saber o sobrenome, mas ele desceu a mega rampa de skate. A mega rampa é uma rampa de aproximadamente 40 metros que poucos skatistas descem. Poucos no mundo, profissionais. E ele foi lá e desceu. Gente, que legal, né? Bem legal. Parabéns para ele, viu? Muito legal ouvir isso. Mas olha só, esse projeto que o Leandro participa, aqui a galerinha todinha, quando a gente viu, o Se Liga, então, é um negócio, né? Isso. Foi esse ano, né? A primeira edição foi em 2010. Isso. Em 2010 nós percorremos várias escolas, fizemos várias eventos, formas de interação, para passar uma mensagem para a galera sobre drogas, bullying e preconceito, mas de uma forma jovem e artística. E aí em 2011, isso foi em 2011, né? Em 2011 muitas escolas entraram em contato com a gente, querendo que a gente voltasse para o Se Liga. Então a gente fez um formato de palestra e fizemos um piloto no Dinâmica. E agora a gente está estruturando para levar para outras escolas. E a gente tem visto que a galerinha curte pra caramba, é bem legal sim. Agora uma coisa, até ele comentou, né? Um rapaz tatuado, né? Vai lá, dá palestra, o pessoal fica meio assim, e aí? Olha, eu vou te falar assim, bem sinceramente. Minha vida inteira eu gosto de música, desde criança. Meu sonho sempre foi ser um músico, um artista. Então, desde criança eu gosto de tatuagem e desse visual roqueiro. E quando eu comecei a partir para a área social, na verdade foi assim, de uma forma bem natural. Porque eu sempre toquei em bandas de rock, aí teve uma transição, porque na época eu estava na música, eu também comecei a trabalhar com produção de shows, de eventos. E quando chegou em 2008, antes do Solar Social, eu montei uma produtora chamada Solar Music, onde a gente começou a trabalhar com agenciamento artístico de alguns artistas da região. E quando eu montei a produtora, eu falei, acho que vou montar uma área de responsabilidade social. Por quê? Porque eu comecei a ver muitos artistas que eu gostava lá de fora, como U2, Green Day, Coldplay, engajados. E eu falei, legal, interessante, vou tentar fazer isso daqui, porque eu acho que a música pode transformar a vida das pessoas. Só que assim, eu sabia que a responsabilidade social era um assunto muito falado, eu queria colocar, mas ainda não tinha o lado assim, da emoção, eu estava um pouco mais racional. E aí um dia eu vi um vídeo chamado Living the Dream, é um projeto americano, parecido com o Solar Social, onde a primeira vez que eu me emocionei vendo uma causa social. Por quê? Porque eu vi uma banda de rock que eu gostava, os caras tudo tatuados lá, indo visitar crianças com câncer, as crianças eram fã da banda, e aquilo mexeu muito comigo. E eu fiz uma associação na hora, assim, na minha cabeça. Meu pai, minha mãe, minha família sempre falavam que a importância da responsabilidade social, e eu achava que era importante, mas falava, outra hora eu faço. Professores falaram, eu achava importante, mas outra hora eu faço. Na hora que eu era um artista que eu gosto fazendo, isso me deu vontade de fazer na hora, de largar tudo para fazer. E isso que eu pensei, falei, o Solar Social, eu quero ter uma linguagem jovem, assim, que tenha música, os artistas, esportistas, que referências que a galera mais nova curta, para ser uma coisa assim, que dê vontade deles participar. Então, às vezes eu chego numa escola, o fato de eu chegar todo tatuado, eles ficam vidrados vendo o que eu vou falar. Se eu vou numa entidade de crianças, tipo, de criancinhas, eles me dão, acho que um personagem, me vestem de canetinha, então eu acabo me aproximando assim das pessoas. Então foi positivo, no caso. É uma coisa que ajuda muito. E até para um lado mais sério, assim, empresarial, acaba assim adquirindo até credibilidade, porque eu acabo mostrando a verdade do projeto. Não adianta eu fazer um projeto que a base é artística e eu chegar nas ações de terno e gravata. Tem então eu tenho que ficar fora, né? Eu tenho que falar exatamente o que é a ideia do projeto. E é essa. Que legal, aliás, estou boba, né, de ver tantas coisas bonitas que o Leandro está falando aqui pra gente. Mas, Leandro, a sua família, de quantos elementos tem a sua família?
Olha, minha família, assim, de sangue, né? Minha família de sangue, eu tenho, deixa eu ver, tenho um irmão, né? Pai, mãe, padrasto, tenho avós, tias, tem bastante gente na minha família. Tem parceiros, né? Nossa produtora de vídeo é das minhas primas, a Arte 100. Tem uma família grande. Depois tem a família que eu considero, assim, tem amigos que eu considero como irmãos, e aí várias pessoas que eu considero como minha família. As próprias crianças, assim, a galera que a gente hoje atende pelo projeto, eu considero já como uma parte da minha família. Dentro da área de música, que instrumento mesmo que você toca? Toco baixo. Toca baixo. Fez curso universitário, foi... Não, eu aprendi sozinho, tipo, autodidata, mas eu aprendi sozinho. Fiz alguns cursos, assim, pra me aprimorar, tudo, mas praticamente foi sempre sozinho mesmo. Legal. Quando você, porque eu vi uma imagem, um vídeo, você fazendo visita para pessoas idosas, né? Quando você chega lá, né, uma pessoa bem idosa, acamada, bem debilitada, e você chega lá um jovem, tatuado e tal, qual é a reação que você vê na carinha daquela senhorazinha ou senhorzinho quando você faz a visita? Olha, é muito positivo, porque quando eu vou fazer uma visita, uma ação, eu já penso como que eu vou ser especial naquele momento, o que eu vou levar, o que eu vou transmitir. Quando a gente vai no hospital, por exemplo, geralmente eu sempre vou com um músico, ele compõe uma música assim, especial para aquele momento, nós levamos presentes, assim, então eu já chego lá com uma mensagem, eu já chego com um propósito. Eu não chego e na hora eu penso, o que eu vou falar? Então a gente já chega com assim, às vezes se alguém pode ter algum preconceito, é até quebrado na hora que a gente passa tudo que a gente tem que passar. Mas a maioria assim acha legal, de pô, um jovem tá vindo aqui me visitar, tá vindo aqui se preocupar comigo. E o seu coraçãozinho, como que é? Quando você tá lá, tá fazendo isso, como é que é o sentimento que passa pelo seu coração? Olha, pra falar a verdade, assim, quando eu tô numa ação, eu tento me preocupar muito, assim, para que dê tudo certo, porque eu tô na ação, eu tô vendo se tá chegando as coisas certas nas pessoas, se o artista tá fazendo um bom trabalho, se nossa equipe de filmagem, de vídeo tá pegando tudo. Então, na ação, eu fico preocupado com todos os detalhes. Tem ações, às vezes, que eu nem aproveito de me preocupar para que dê tudo certo. Assim. Minha maior preocupação é sempre dar tudo certo a ação. Agora, quando eu tenho assim, a possibilidade de interagir mais com a pessoa, eu sempre tento ser forte para transmitir uma energia boa para ela, uma mensagem positiva. Agora, se tiver que chorar tudo ali, também não tem um problema. Já tem pessoas que eu chorei. Eu ia perguntar para ele, e aí, já bateu no coraçãozinho aquela emoção que as lágrimas caíram? Dá, quase toda ação sempre dá, assim, uma vontade às vezes de chorar, dá uma emoção assim, mas como eu te disse, eu me preocupo muito assim nos detalhes da ação, de fazer um bom evento para a pessoa. Sim. Então eu fico sempre preso assim, para que dê tudo certo. Quando eu estou diretamente com a pessoa, assim, tento ser forte, e se der vontade de chorar, não tem problema também, sou humano também. Agora me fala aí, tirando a ação social, que é muito bonita, a gente ouviu ele falar as coisas maravilhosas que ele como jovem faz, é um incentivo para o pessoal em casa parar para pensar o que eu posso fazer para ajudar o próximo, mas ajudar de verdade. Começa aos pouquinhos, que depois a coisa vai crescendo. Tirando o lado social, Leandro Tato costuma fazer o quê? Olha, tirando o lado social, hoje praticamente o Solar Social é o meu trabalho principal. Ele é um trabalho que nós temos patrocinadores, onde a gente consegue pelo menos ter uma receita mínima no projeto, inclusive até para eu trabalhar em função dele. Mas nossas ações, cada vez a gente tem que investir mais no crescimento, então eu acabo fazendo outros bicos, né? Às vezes eu dou aula de informática, inclusive tem alunos da terceira idade que eu dou aula de informática. Às vezes eu ajudo minha mãe, que trabalha na área de vendas. E as paqueras como faz? Oi? E as paqueras como faz? Novinho, quantas fãs não deve ter por aí, né? Tantos projetos sociais do Jovem, como é que é as meninas? Eu sempre vivi no meio da música. Quando você é músico, você sempre está em evidência. Esse trabalho que a gente faz agora tem bastante, assim, acaba tendo uma divulgação grande por causa de vídeo, foto, então o trabalho acaba sendo conhecido. Então a gente tem um reconhecimento, acaba tendo, assim, tanto o projeto como o meu acaba tendo um reconhecimento. Mas todo mundo, assim, independente se é menininha, se é menina, se é senhora, se é criança, eu sempre tento, assim, tratar com carinho, com atenção, porque
é um reconhecimento de um trabalho, então eu dou maior atenção para todo mundo, assim, mas assim, tipo, questão de namoro, tudo, estou bem focado no trabalho, na parte profissional, não teria condição de assumir agora no namoro. Meninada, então esquece aí que Leandro Pato, por enquanto, tá no trabalho, viu? Então segue aí vocês aí, porque a gente vê as meninas ficam tudo de olho, que rapaz bonito, dedicado, quem não gosta, né? Então as meninas ficam olhando, ficam observando. O Jornal Diário de Taubaté, da semana anterior, eu coloquei uma foto lá dizendo que ele estaria no meu programa. E recebi muitas pessoas comentando, pergunta da paquera, fala, tem essa dica que o pessoal pede para mim. Então tem que perguntar, né, gente? Olha, já deu a respostinha para vocês. O Jornal Diário de Taubaté também, eu vou explanar mais um pouquinho o assunto a respeito do Leandro, de um pouco que ele já conversou aqui no programa, porque o jornal, o jornal faz parte do trabalho que faço aqui na televisão. Então tem a minha página Evidência no Jornal Diário de Taubaté, que sai entre os dias quinta e sextas-feiras. E aí o pessoal que passa por aqui, eu abro Evidência, conto um pouquinho da história, a gente já tirou algumas fotos aqui para registrar também no Face, no canal de YouTube também o vídeo vai. E vocês podem estar vendo mais uma vez o Leandro lá no Jornal Diário de Taubaté. O nosso programa é sempre assim, traz as pessoas que estão em evidência, porque o Leandro está em evidência com essas ações maravilhosas que ele tem promovido para a sociedade, e isso aí a gente só tem que ficar engrandecido, né? Eu fico muito feliz mesmo, né? Quando a gente vê jovens assim dedicados, centralizados, né? Tem o gosto, né? Gosta de uma tatuagem. Isso aí não tem nada demais, qual o problema, né? Mas você vê uma cabeça centrada num trabalho, numa ação. Então, isso é que importa pra gente. Não importa se você veste uma roupa assim, sabe? Você não quer dizer nada. Importa é as suas ações, né, Leandro? Com certeza. Tanto é que, se for ver assim, tem muita gente que está muito bem vestido socialmente, terno e gravata, mas roubando milhões de pessoas aí, principalmente no governo, né, infelizmente. Infelizmente, se a gente for olhar, é isso mesmo, né? Então, vamos tomar as nossas posições, que é bem legal, né? E a gente vai estar... Eu acho assim, que quando a gente faz o bem para alguém, quem ganha mais é a gente, porque a gente fica mais feliz, né? Muito mais feliz. Você fica toda contente, viu o sorriso da pessoa, você deita a cabecinha assim, vai dormir super feliz. Então, isso é importante. Se cada um de nós nos preocuparmos em fazer isso, a gente vai diminuir um pouco o sofrimento que a humanidade tem passado ultimamente, né? Com certeza. E uma coisa legal de falar, assim, muitas ações que a gente faz, às vezes a gente faz, assim, pequenas ações, mas faz uma produção grande para mostrar para as pessoas que com simples atitudes elas também podem fazer a diferença. Vou dar um exemplo, assim, teve uma ação que nós fomos num asilo. Nós fomos num asilo, levamos doação de cobertores, levamos alguns artistas para tocar, conversamos muito. Para o público, chegou como uma grande ação, porque a gente tem uma forma assim de fazer um roteiro de vídeo e tudo mais. Mas a gente fez uma grande ação para mostrar uma simples atitude. Ou seja, um asilo, assim, uma casa de repouso está aberta, você pode a qualquer momento ir lá, conversar com os idosos. Se tem condição financeira para levar alguma coisa, beleza. Se não tem também, às vezes eles são receptivos só para uma conversa. Você sabe que o Leandro falou uma coisa que eu ia ressaltar isso. Gente, não precisa esperar Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal. Para com isso. A pessoa já pensou, eu vou esperar o final do ano Natal para receber um sorriso, um bolo, um pequeno presente, uma presença de amigo, de parente, seja quem for. Para com isso, não precisa disso não. Ele até citou uma coisa que é muito importante. É qualquer dia. Pega aí, se você está, final de semana, domingo, vou lá visitar, não tem ninguém no asilo, mas vou lá visitar alguém. Vai. Se tem condições de levar alguma coisa, leve. Se não tem, a sua palavra, você sentar e ouvir um idoso falar, já vai deixar ele super feliz. Então não precisa pegar datas específicas para se fazer o bem. Você pode fazer visitas a casas que as pessoas têm câncer, que nós temos aqui em Taubaté várias casas. Essas pessoas, muitas delas estão precisando de pessoas que vão lá para ela desabafar, né? Então, está no nosso alcance, não vai gastar nada. Se você reservar meia horinha uma vez por semana, 15 dias, já está fazendo super bem.
Tem a casa que tem as crianças também que tem AIDS, que tem câncer. Vai lá, os idosos que tanto fizeram e às vezes muitas famílias não dão importância, deixam pra lá, né? E eles passaram uma vida aí se dedicando. Então vai lá, não precisa de data específica. O Leandro falou isso muito bem. Prepara alguma coisa, se sabe tocar, leva seu violãozinho, vai lá, quero tocar. Reúne a turminha lá, vou ficar feliz da vida, né, Leandro? Isso aí, mesmo se não souber fazer nada, mas se tiver assim, tiver sinceramente a vontade de uma conversa, só de passar alguma coisa, uma mensagem assim também, é ótimo. Muito legal. Leandro, obrigada, olha, muito obrigada mesmo. Eu agradeço pelo espaço e pela atenção. Tua presença aqui, que felicidade. Pena que nosso tempo é curtíssimo, né? Mas acho que a gente deu para alguma coisa, né, gente? Olha, obrigada, muito obrigada a presença do Leandro aqui no meu programa. Fico muito feliz de coração mesmo. Obrigada a vocês aí do outro lado, que está sempre ligadinho, que eu passo na rua, fala, dá um palpite, pede para até fazer umas perguntinhas quando sabe que vem alguém ser entrevistado aqui no meu programa. Fico muito feliz. Esses que estão acessando a minha fanpage, Evidência, com Miriam Ferreira, que estão olhando lá no meu canal do YouTube, que estão olhando aqui o programa na TV Cidade, muito obrigada de coração mesmo. Às vezes eu tenho vontade de citar alguns nomes, daí fico com receio, puxa, eu cito um, cito outro, é chato pra caramba, mas ó, todos vocês, sabe, que moram no meu coração, a gente fica feliz, né, Leandro? Muito legal mesmo. E nós vamos falando por aqui, na próxima semana, quero estar juntinho com vocês, trazendo novidades, outras entrevistas, aqui no programa Evidência, com a Miriam Ferreira, na TV Cidade. Até logo!